Hoje, na aula de História, nós vamos juntos, aprender sobre a cultura indígena, sobre as heranças indígenas, lá na página 80. Bom, pessoal, é o seguinte, antigamente, até um dia desse, nós víamos nos livros de história, nós, professores, víamos que devíamos ensinar ao nosso aluno sobre a cultura indígena como se fosse a mesma coisa em todo o Brasil, como se fosse a mesma coisa, a mesma cultura, o mesmo povo, o mesmo grupo. E agora nós estamos tendo o privilégio de aprender que não, que os grupos indígenas, eles são inúmeros e eles eram muito mais, nem se compara, na época da colonização, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles eram muitos e eles viviam de maneira diferentes uns dos outros, os grupos indígenas. E hoje nós aprendemos muito mais sobre a cultura indígena, como já vimos até aqui, danças, pinturas, tudo tem o seu significado, tá? Então, hoje nós vamos aprender, vamos relembrar o quanto nós temos nos costumes de hoje, até hoje, muita coisa referente à cultura indígena. E todas essas coisas, elas nos veio como herança, herança indígena, como dormir em rede, como até hoje fazer muitas comidas vindas dos grupos indígenas. Nós temos atitudes, nós temos costumes, indígenas. Então, isso é muito importante, porque foi passado de geração em geração, E hoje nós nos deparamos com muitas atitudes indígenas, Quando a gente tem uma panela de barro, quando a gente tem uma avó, uma tia, alguém que faz rede, que faz toalhas, de linhas, de cordas, essas coisas todas aí artesanais. Então, nós sabemos que isso aí veio lá dos índios, tá bom? Então, com toda essa valorização que nós estamos tendo hoje, porque hoje nós estamos valorizando mais a cultura indígena, Nós estamos aprendendo que não é certo, estarmos aí a qualquer momento nos pintando como índios, nos vestindo, dançando, cantando como índio, porque nós não sabemos o significado de cada coisa. É de fato muito importante sabermos, o significado de cada coisa, se quisermos nos pintar, se quisermos dançar, se quisermos nos vestir de índio, nós temos que saber o significado de cada coisa, de cada cocá, de cada tracinho no rosto pintado. Tudo isso é de fato muito importante. Então, se você não sabe o significado de nada disso, então é melhor não fazer, não se pintar, não dançar, Então, ao nosso redor existem muitas pesquisas, Existem muitos estudiosos que pesquisaram em museus, pesquisaram com a FUNAI, muitas coisas, inclusive os aspectos de vida dos povos indígenas, É por isso que nós temos a certeza de algumas coisas que nós herdamos deles. Se não houvesse esse estudo, se não houvesse essa pesquisa, o que de fato nos provaria que nós temos costumes indígenas, Então, é tudo muito importante para nosso conhecimento. Nós temos até utensílios, instrumentos musicais que são herdados pelos grupos indígenas. Não sei se vocês já viram um potinho assim de madeira e que muitas mães ainda usam. Pegam um cabinho assim,
como se fosse colher. E aqui embaixo tem como se fosse uma bolinha assim, bem larguinha, que é para você pisar o tempero, a pimenta, o alho dentro desse potinho. O nome disso é pilão. Então, esse pilão, ele também veio lá dos índios, né? A ideia do pilão, a ideia de machucar as coisas para poder jogar a comida, né? E tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente nem se toca, a gente nem sabe ou não lembra, é cultura indígena, como comer batata, macaxeira, né? Essas coisas da terra, lembra sim, vem de lá, dos índios, é uma herança indígena, tá certo? Então, vocês vão ler, né? Vocês vão ler o texto da página 80, da página 81 e vão fazer a atividade da página 82, 83 e 84. Essa atividade é uma atividade mais, assim, na sua opinião, e é uma atividade de pesquisa, tá certo? Então, façam tudo caprichado, bem bonito, certo? E vamos agora começar a explicaçãozinha de matemática. Olha, veja bem, preste atenção ao que eu vou dizer. Na atividade de matemática, tem duas páginas, 162 e 163. Como a história ficou bem grande, eu não quero que vocês façam hoje a página 163, tá bom? Até porque eu só vou explicar a multiplicação por números decimais. Eu não vou explicar hoje a divisão, tá? Porque aí vai ficar uma atividade bem extensa. Já tem história que tá muito grande, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês multiplicação com números decimais, tá? Eu vou explicar... Eu vou fazer aqui um exemplo. Uma continha, né, com números decimais. 3,43 vezes 3. Você vai fazer uma multiplicação normal, tá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Olha, você fez uma multiplicação normal. Mas agora você vai contar quantas casas tem aqui, ó, nesse número de cima. Quantas casas? Depois da vírgula. 2. Então, você vai contar aqui 2, ó. 1, 2. Significa dizer que 3 vezes 3,43 é 10,29. Certo? Agora, eu vou fazer uma multiplicação com esse número aqui embaixo, ó, 1,3, tá? Em cima nós temos 3,43 e embaixo 1,3. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Nós sabemos, ó, eu fiz uma multiplicação normal. Primeiro eu multipliquei o 1, né? Não, o 3. Primeiro eu multipliquei o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E depois eu multipliquei o 1. 1 vezes 3, 3. Lembrando que o segundo número, que é o 1, o segundo número de trás para frente, no caso aqui é o 1, ele não pode ficar embaixo do 9, o resultado. Ele tem que ficar embaixo da segunda coluna de trás para frente. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 3, 3. Eu quero que vocês observem que cada número está um abaixo do outro, bem direitinho, tá? E aqui no cantinho, nós vamos agora somar. Porque na multiplicação não é assim? A gente pega esses dois números, multiplica e no fim a gente soma.
Então, aqui deu 9, 5, 4 e 4, não foi? 4, 4, 5, 9. Agora, multiplicação com números decimais é assim, tá? Preste atenção. Eu tenho agora não só casas depois da vírgula, não só no número da frente, mas eu tenho também no número de cima, eu tenho também no número de baixo, né? Então, aqui, eu tenho duas casas, uma, duas, e aqui eu tenho uma casa. Eu tenho duas casas depois da vírgula em cima e tenho uma casa depois da vírgula embaixo. Soma-se 3 casas depois da vírgula, não é isso? 3. Então, eu vou descobrir o resultado da multiplicação. Eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Então, quatro vírgula 459. De novo, ó. 1, 2, 3. A vírgula tá aqui. No fim do número invisível, né? Então, 1, 2, 3. Quanto é 1,3 vezes 3,43? Quanto é? 1,3 vezes 3,43. 4,459. Certo? Então, é assim, gente. Nós vamos contar o número de casas que existe depois da vírgula e vamos andar com a vírgula, voltar com a vírgula lá no fim da conta, tá? Eu vou fazer outro exemplo. Eu tenho aqui 2,42 vezes 4. Nós só vamos ter casa depois da vírgula no número de cima. Então, fica mais fácil, tá bom? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Quantas casas eu vou ter que voltar? Se aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, então, aqui eu vou voltar 2 casas. 1, 2. Tá? 9,68. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só falar comigo, tá bom? Então, matemática, página 162. Ok? E história, vocês vão fazer da página 82 até a página 84, tá bom? Beijos e até amanhã.